Sorocaba Debate de hoje vai focalizar um assunto muito importante. A finalidade desse programa aqui é debater os temas importantes de uma cidade do tamanho, da importância como é Sorocaba, por exemplo, que já foi Manchester Paulista, e tantas outras denominações. Tal é a sua pujança, o seu respeito que ela impõe no concerto da economia de um país, de um continente como é aqui da América do Sul. Sorocaba é uma cidade histórica. Hoje está vivendo, aí é politicamente falando, a turbulência, que não é muito normal nessa Sorocaba, que sempre singrou seus mares em não revoltosos, calmaria. E nós vamos falar de um assunto muito importante que tem tudo a ver no combate de uma crise, por exemplo, a educação. A educação é a base, é o alicerce de uma pirâmide, né? Educação no mais amplo sentido da palavra, né? Porque tem educação escolar, tem educação religiosa, tem educação de berço. Educação é educação. Então a gente vai falar nessa amplitude da importância da educação. E ninguém melhor para falar da verdadeira educação, que coloca o homem dentro do escafandro, mas de uma proteção, que ele segue as regras direitinho como tem que seguir, né? Aí não precisa nem de mandamento nenhum, ele sabe o que é certo e o que é errado, e ele não escolhe nunca o errado. O único que escolhe o errado é exatamente o nosso querido Cebolinha. Ele fala helado. E aí, estou trazendo aqui 3 cabeças importantes que entendem. O SBB, você sabe o que é. Educação moral e cívica, você sabe o que é. Educação de berço, você sabe o que é. Não sei se aplica, mas sabe. Educação na escola, a educação, o professor entra na aula, fica de pé, nem que todo mundo vai em você. Por que ficou de pé? Meu pai ensinou, então tem que ficar de pé. Não faça mais isso. Não siga aqueles que querem o lado torto. Estou trazendo aqui 3 cabeças importantes de Sorocaba. Não são candidatos a nada, né? Então eles podem falar a cavalheiro, podem sentar e debulhar tudo que eles têm para explicar para vocês o que é formação. Através da nossa Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, Sorocaba. A 10 guests, esse S eu ponho por conta do Sorocaba, em homenagem ao nosso José Macedo, que hoje mora no céu e que adorava essa instituição que nós adoramos muito, como adoramos todas as instituições de nossa cidade. Estão aqui para conversar com vocês, para darem uma aula de educação, de cidadania, de civismo, de brasilidade. Desde os bons tempos, os vultos da história do Brasil na nossa sala de aula, e a professora perguntar: quem é esse vulto? É Rui Barbosa. E esse aqui, Duque de Caxias. Esse aqui, Dom Pedro I. Sabe aquelas coisas? As escolas têm que voltar a ter os vultos, aumentar os números de vultos desta pátria. Temos desde Baltazar Fernandes podia ser um vulto nas escolas de nossa cidade, né? Enfim, Otto Vem Neto, vulto da história de Sorocaba. Estão aqui para conversar com vocês, para dar uma aula que nós precisamos ouvir atentamente e ver se nós estamos certos ou errados. Antônio Garola Neto está aqui ao meu lado, está aqui no centroavante, esse faz gol para chuchu. O nosso querido César Caracante, centroavante, lançou, é com ele mesmo. E na minha ponta esquerda está o nosso Gerson Marques. Tem uma facilidade, enfim, vocês vão prestar atenção à competência desse terceiro que está aqui para conversar com vocês e mostrar como Sorocaba tem tanta coisa bonita do que picuinha. Com a palavra, Garola, César e Gerson, ao vivo no set da NET, no YouTube, no Facebook, onde quer que você esteja, vocês estão falando para o Japão também. Vamos lá. Obrigado, José. Mais uma vez, aqui a oportunidade que você nos dá de nós divulgarmos o nosso trabalho na DESG, e que não é um trabalho junto à sociedade sorocabana, e a gente conta muito com o apoio de pessoas como você, que nos dá a oportunidade de divulgar tudo que a gente faz na DESG. Eu deixaria aqui, no caso, com o César e o Gerson, que explanassem tudo o que nós já
conseguimos, né, César? Principalmente o César, que faz assim, o trabalho de organizar toda a nossa operação e sobre o ensino, a maneira de levar a educação e o civismo para a escola, né? Então o César é um coordenador de primeira, ele, o Gerson, eu devo muito a eles me acompanham, são meus braços direitos lá dentro da DESG, e eu deixo a palavra, César, que você conclua todos os nossos pensamentos e o que nós estamos fazendo. Obrigado, senhor Garola, obrigado, Desidério, pela oportunidade aqui na TV Com. É uma satisfação muito grande conversar com o público de vocês. E nesse momento especial que o Brasil atravessa, necessitando muito de que a gente tenha a oportunidade de levar um pouquinho da mensagem da ADESG, que é um braço civil da Escola Superior de Guerra. A Escola Superior de Guerra, que é um órgão de consultoria das Forças Armadas do Brasil, mas antes disso é também, em especial, um órgão, uma entidade de formação acadêmica dos membros aí, dos oficiais das Forças Armadas brasileiras, né? E também do civil, né? Daquele cidadão que tem interesse em conhecer um pouquinho da doutrina da Escola Superior de Guerra. A ADESG é uma associação, como o próprio nome já diz, né? Formada por pessoas que são diplomadas pela Escola Superior de Guerra, tá? A gente é diplomado basicamente num curso que se chama de um ciclo de estudo de política e estratégia, onde nós entendemos um pouquinho da formação do Estado brasileiro, da organização do Estado brasileiro, né? E a leitura dos cenários nacional, no nível nacional e no nível internacional também, para que a gente possa então compreender, né, o que está acontecendo com a gente enquanto sociedade e poder aí escrutinar os rumos, os caminhos que a gente poderia seguir em busca daquilo que na doutrina da Escola Superior de Guerra chama bem comum, né? Então, uma das finalidades da Escola Superior de Guerra é exatamente através da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, que é um órgão, uma organização não governamental, né, civil, divulgar o conceito de bem comum, né? E o bem comum que hoje está fazendo muita falta no entendimento das pessoas, né? Provocado aí talvez por essa força do que a gente chama cultura pop, né? A gente vem debatendo lá dentro da ADESG meios da gente fazer um contraponto para essa condição que a gente tem, uma leitura, né, que a gente tem hoje de um cenário tão agressivo, né, para as pessoas do ponto de vista individual e também coletivo, né? Então a gente tem percebido no decorrer dos últimos aí, especialmente nos últimos 30 anos, né, essa degradação de vários conceitos morais e éticos, né, e especialmente em relação à organização da família, que é o núcleo, né, a célula máter da sociedade, né? E então a ADESG tem aí estudado os caminhos que a gente possa contribuir para uma reconstrução desses conceitos básicos de convivência na sociedade, né? E a gente tem então aí levado a mensagem de que está expresso na bandeira do Brasil a síntese de um pensamento positivista, né, do Augusto Comte, né, na frase ordem e progresso. Na verdade, o Augusto Comte, quando ele escreveu essa frase, né, ele escreveu o amor por princípio e a ordem por base e o progresso por fim. E foi sintetizada na nossa bandeira simplesmente como ordem e progresso, né? E, na verdade, é muito importante a frase por inteiro, né? Porque, basicamente, o que a gente tem vivido ultimamente, essa ausência de progresso, essa dificuldade econômica que o país está atravessando, os fundamentos disso é exatamente a falta de amor e a falta de ordem, né? Então, são coisas que parecem absolutamente simplórias, ideias que parecem muito simples, né?
mas que de fato tem feito uma diferença brutal no decorrer, no encaminhar da nossa história nos últimos 30 anos, né? E o que a gente tem defendido? Que esse amor que a gente está falando, ele é expresso em duas linhas gerais: no patriotismo e na cidadania, tá? Então a DESG, através do gabinete de representação aqui de Sorocaba, né, desenvolveu alguns projetos para que a gente possa então estimular a cidadania e o patriotismo, uma vez que a gente é basicamente uma instituição de educação e cultura, né? A finalidade principal da DESG. A gente tem hoje uma estrutura ali aqui no Campolim, na rua Luiz Pessutti, né? Temos uma sede lá. A gente tem nessa sede um auditório preparado para ir receber cerca de 100 pessoas. Nosso prédio está com todas as instalações modernizadas, nós temos ali 2 salas de aula. Então nós estamos preparados para receber a comunidade sorocabana e fazer a difusão dessas ideias, né, que a gente está defendendo, de que a gente precisa resgatar os conceitos de patriotismo e cidadania, tá? Basicamente, Desidério, quando a gente fala em resgatar isso, né, principalmente em função de que a gente percebe que houve nos últimos, especialmente nos últimos aí 20 anos aqui no Brasil, né, o aumento muito grande do individualismo, né, da falta de comprometimento com os interesses coletivos, né, a desconstrução das autoridades na figura do professor, na figura dos pais, né, na própria figura dos políticos, da polícia, né. Então toda essa desarticulação que a gente foi acompanhando nos últimos anos, né, foi provocando uma série de inversões de valores, né? Inversões de valores essa que acabam impactando na forma como a gente se relaciona na sociedade e na forma como isso repercute no andamento das coisas do país, né? Então a gente tem estruturado, na verdade, 2 projetos na DESG, no sentido de melhorar, de garantir acesso, principalmente para as pessoas mais jovens, né, e crianças na infância, né, a conceitos que antigamente, como você citou, a gente tinha através do SPB, né, da Educação Moral e Cívica, né, e que eram tão importantes para a gente, né. Então esse resgate simples de conhecer, como você disse, os heróis da história do Brasil, que não são poucos, né, a importância do ambiente, dos ambientes que a nossa cidade tem, né. Então pontos históricos aqui, não só do tropeirismo, né, mas da Revolução de 32, por exemplo, né, a Revolução Constitucionalista. Então tantas passagens históricas que o Brasil tem, que são de alta relevância, né, que dariam lindos filmes de Hollywood, né, e que a gente não valoriza, não destaca, né? Então a gente tem aí, como eu estava dizendo, fundamentado nessa frase do Augusto Conte, né, que está sintetizada na nossa bandeira, defendido a ideia de que a gente trazer o amor para o seio da sociedade é a gente resgatar, fomentar e conscientizar a respeito do patriotismo e da cidadania, né? E o patriotismo e a cidadania são fáceis de serem exercidos, né, quando a gente entende o que eles significam, né. Patriotismo vem de uma palavra grega, né, pátria, que significa pátria, terra pequena. Então o patriotismo, como que eu faço para ser patriota? Então a gente, lá na DESG, a gente tem falado assim, olha, é simples, comece primeiro olhando para o seu irmão que está do seu lado, né? Porque a primeira atitude do patriota é dar valor para o outro patriota que está do lado dele, para outra pessoa da terra dele, né? Então a gente valorizar o outro, é uma coisa que a gente vê nos países aí desenvolvidos, né? Vamos citar, por exemplo, os Estados Unidos, que é talvez a melhor referência
pelo tamanho, pelo gigantismo da democracia deles, né? O americano, ele é muito patriota, todo mundo sabe disso. A gente passa lá nas ruas dos Estados Unidos e é comum você ver na frente das casas a bandeira dos Estados Unidos, você vê a bandeira dos Estados Unidos no carro, você vê a bandeira dos Estados Unidos em todo quanto é canto, né? E uma coisa marcante do americano é essa capacidade que eles têm de se aglutinar. Um americano toma conta do outro, né? Então a gente tem falado isso. A primeira forma de você expressar o patriotismo é você aumentar a sua empatia, né? É você aumentar o seu compromisso com o outro, aquela pessoa que está próxima de você, fazer aquilo que o seu braço alcança, né? E a outra forma de você ser patriota, e aí a gente usa um outro exemplo, que é o exemplo do Japão, né? É o trabalho. O Japão, depois da Segunda Guerra Mundial, durante o Plano Marshall de recuperação, né, é gerenciado pelos americanos, tal, eles fizeram um pacto social entre o governo, as indústrias e os bancos, né, e trouxeram para esse pacto social os trabalhadores. E esse pacto era para o resgate da moral do povo japonês, que tinha sido massacrado com 2 bombas atômicas, inclusive, né? E a forma deles fazerem isso foi transformando o trabalho num ato de patriotismo. E aí veio a cultura, veio a tradição do japonês de cantar o hino antes de começar o trabalho nas empresas, né? Porque o trabalho passou a ser um ato de patriotismo. O brasileiro precisa trazer isso para o nível de consciência. A gente precisa, quando a gente vai para o trabalho da gente, né, quando a gente vai começar a fazer as nossas atividades aí profissionais, nós precisamos lembrar que esse trabalho que a gente está fazendo pode ser determinante, e na constituição de uma economia mais forte, de um país mais sólido, de uma sociedade mais confiante, né? Onde a gente acredite no outro, a gente sabe que o outro está fazendo um trabalho de excelência, a gente também está fazendo um trabalho de excelência, né? E assim a gente constrói uma coletividade que funciona, que traz realmente efeitos, né? Impactos positivos e benefícios de volta, tá? Então, olha só, patriotismo, 2 formas simples, né? Você valorizar o outro e você valorizar o seu trabalho, né? E aí o terceiro ponto, que é o mais evidente, né? Que é você cuidar daquilo que está intrinsecamente ligado com você, que é a sua família, a sua casa, a sua família. Então, não tem nada mais patriótico do que você começar o dia arrumando sua cama. A gente brinca em casa, né, com os filhos, né? Você quer mudar o mundo, você começa arrumando a sua cama, né? Arrumando seu quarto e tal. Então, essas 3 concepções básicas, né, de que ser patriota e agir com amor em relação aos outros é você, primeiro, aumentar o seu nível de empatia e compromisso com o próximo, é você trabalhar imbuído de um espírito de contribuir para o crescimento e para a grandeza do seu país, né? Fazendo isso através de contribuir para a grandeza daquele negócio para o qual você está trabalhando, seja seu ou seja do seu patrão, não importa, né? E a terceira coisa é cuidar da casa da gente, né? É cuidar da família da gente, da rua que a gente mora, do bairro onde a gente vive, tal, né? E aí entra a questão, o outro elemento que forma essa conduta de amor, né? É a cidadania, né? É o civismo. E o que é isso? A cidadania está ligada a direitos, né? É eu saber exercer os meus direitos e eu saber exercer as minhas obrigações, né? Cumprir os meus deveres, né? Então, esse é um outro ponto que a gente trabalha como princípio para que a gente tenha ordem, né? A gente ter uma atitude de cidadão, conhecendo todos os direitos que a gente tem como cidadão, mas principalmente entendendo os deveres que a gente tem também como cidadão, né? E cumprindo essas obrigações e, evidentemente, aí, fazendo uso e gozo dos direitos que a gente tem também. E com base nisso, como princípio amor, a gente então consegue colocar a casa em ordem, né, Desidério? A gente começa a ter então um ordenamento para as coisas em função de disciplina, de respeito às leis, de normas e tudo mais, que hoje em dia modernamente se chama compliance, né? Tá tão na moda hoje isso.
E o último momento disso, como está na nossa frase lá na bandeira, vem o progresso. Né? Em função dessa atitude de patriotismo e de cidadania, de civismo, né? A gente consegue pôr as coisas em ordem e, consequentemente, a gente começa a progredir. Então, a DESG está em parceria com a Associação Comercial, iniciando no mês de junho, agora, aliás, no dia 23 de maio, lá na Associação Comercial, nós vamos ter uma palestra sobre isso, né, sobre esse tema, como é que o patriotismo impacta no meu sucesso como pessoa e no sucesso de uma sociedade, né? E no dia 23 de maio, lá na Associação Comercial, às 18h30 vai começar a palestra. E depois, em junho, teremos 2 cursos, sempre profissionalizantes, mas com base, trazendo como pano de fundo, vamos dizer assim, como fundamentação, a postura e atitude, né, de amor, de ordem e de caminho para o progresso. Então, é o trabalho que nós estamos começando e que a gente espera aí que tenha a colaboração de toda a sociedade e especialmente de vocês da imprensa, para que a gente promova essa onda positiva, né, e a gente consiga aí resgatar o nosso país e botar esse gigante, né, que a gente sempre está vendo adormecido, de pé e andando em passos firmes aí para um grande futuro. Gerson. Bem, como cidadania dá direitos, né? E a DESG, ela tem sempre como propósito de todo cidadão ter os seus direitos preservados, nada mais é do que também a DESG ter seu pensamento de inclusão. E a DESG, que tem em Sorocaba, que é um privilégio do estado de São Paulo, nem toda cidade tem uma DESG, geralmente nos estados são nas capitais. E aí nós observamos que já que temos que alcançar a cidadania para todos e direitos para todos, a DESG ela fez um convênio com a Uniararas, através do Núcleo de Tecnologia Assistiva. Esse núcleo é coordenado pela doutora professora Thalita e o doutor professor William. Eles em convênio, junto com a DESG, tem buscado pessoas que possam estar buscando pesquisas, sempre numa linguagem que possa ser assistenciais, ou sem que possa ser, já que é assistivas, né? Então há uma ideia de que um grupo ligado à DESG, ou tendo a DESG junto com a Uniararas, o Núcleo de Tecnologia Assistivas, possam estar pesquisando, e estamos formando um grupo de pesquisadores com essa visão de levar a inclusão do cidadão em todos os aspectos. Como exemplo do que tem acontecido no Núcleo de Tecnologia Assistivas, que a Uniararas ela tem até como fundação a Fundação Hermínio Ometo, e eles então conseguiram trazer junto com a DESG aqui em Sorocaba, e a ideia é buscar pesquisas que venham sempre dar uma qualidade de vida para o cidadão e ele possa ser incluso dentro dos seus direitos como cidadão. E como exemplo que eu ia dizer a minha área, como é a área biológica, as áreas da saúde, por exemplo, nós temos pesquisado dentro da fitoterapia, dentro de tratamentos com ervas medicinais, como pode estar incluindo, levando a pessoas como o autismo, que é uma ideia assim, como podemos ajudá-lo. Há pouco tempo vimos que agora tem um logo que pode ser colocado para, em vez de não só o cadeirante, não só a gestante, mas também agora tem o logo para o autismo. Ou seja, é uma maneira de incluir o autista como cidadão e o direito que ele tem. Então, eu me lembro que quando eu fiz meu fundamental, na época se chamava primário, depois ginásio, né? Não é tão longe assim, né? Talvez quem está
nos vendo, nos ouvindo, vai lembrar disso. Eu tive aula de moral e cívica e eu tive aula de OSPB no ensino médio. E sempre nos ensinava o que era ser cidadão, o que era cidadania, e que todos devem ser incluídos como cidadão dentro da sociedade. E esse, né, é a bandeira da DESG. Né? A bandeira da DESG é sempre fazer com que todo cidadão tenha direito que está na nossa Constituição. Então ninguém pode ser excluído. E aí nada mais do que a própria DESG também fazer um convênio, o seu termo seria um convênio junto com a Uniararas, e esses grupos de pessoas que estão ligados agora ao Núcleo de Tecnologia Assistidas, que é o NUTECA, dentro aqui de Sorocaba, isso vai se mostrar, então, que ligados à CNPq, estamos ligados à CNPq, sendo registrados pela CNPq, são pesquisadores, e isso vai mostrar de que nada mais é do que a bandeira da ADESG. O ADESG não pode abster de votar, então. Rigorosamente, porque é civismo, né? Votar é civismo, porque esse negócio de... Hoje, por exemplo, Sorocaba tem 400 mil eleitores por baixo, né? Tem quase 500 mil eleitores e tal. Quase 30% não vai votar para prefeito, para vereador, para governador, para presidente da república e tal. E depois fica reclamando, está tudo errado, vamos tirar, fora não sei quem e tal, aquela coisa toda. A abstenção para adesguiano é mortal, quer dizer, não existe abstenção. Todos vão votar, quer dizer, salvo em problema de doença e tal, que justifica e justificado de forma clara, objetiva, cívica, é isso? Assume todos os seus compromissos, assim como vê que vai ser um trabalho árduo, mas nós não vamos medir esforços para concluir todos essas parcerias, né, com a Uniararas, tem a Metodista, né? Também. Temos a Metodista como parceiros lá, a universidade, e eu acredito que nós não estamos medindo esforços para levar a sociedade a fazer parte dessa parceria. Eu entendo que a DESG seria como aquele grupo que está ensinando alguém a andar de bicicleta. Sim, quer dizer, maçonaria, Rotary Lions, a DESG, Molem, quer dizer, são instituições que Sorocaba nem sabe que existe, escoteiro. Então, o exemplo como se portar. Quer dizer, quem porta-se bem na sociedade, vota bem, não reclama se errou no voto, não quer que ninguém fique fora, porque daí ele é partícipe disso daí e tal. Então ele tem que ajudar a melhorar a coisa, porque quem não vota não tem direito de reclamar absolutamente nada. O cidadão, muitas vezes, quando ele nasce, ele vai aprendendo já como família, entendemos que a família é a primeira instituição de educação, que vai estar ensinando os direitos e deveres dele, a partir mesmo lá, se você quer mudar o mundo, então comece arrumando a sua cama, né? Então eu entendo assim, eu me lembro quando meu filho foi aprender a andar de bicicleta, ele não sabia andar de bicicleta. Começou a andar de bicicleta com rodinha, mas ele queria muito mais do que isso. Então tiramos a rodinha e no início você tinha que segurar a bicicleta para que ele pudesse aprender qual a direção e qual o caminho que ele deveria fazer e o equilíbrio. Quando finalmente ele começa a andar, você solta a mão e deixa, mas sabendo que todos os valores foi passado para ele. Então a DESG, ela procura mostrar para o cidadão, então por isso que ela tem interesse em estar nas escolas, ensinando o que é cidadania, ensinando o que é ser um cidadão, mostrando que o respeito mútuo. Então a DESG ele tem esse propósito, e é como nós estivéssemos ensinando aquilo que passaram para nós. Vamos andar de bicicleta, vamos andar de bicicleta. Depois você está bem equilibrado, você tem a sua firmeza, tem os seus valores, e você então caminha sempre seguindo em frente. E às vezes quando você está aprendendo, você dá até algumas quedas. Mas tem sempre
pessoas que estão ali para te ajudar, nós vamos levantando, vamos aprender de novo, porque o fato de alguém cair não significa que ele não possa se erguer e ser um cidadão, aquilo que ele pode estar aprendendo. Então essa é sempre a DESG, ela está sempre mostrando o seguinte, formando cidadão para que ele possa estar olhando o Brasil com ordem e progresso e crescendo como cidadão e mostrando que os valores de família são valores fundamentais, que as Forças Armadas elas não são descartáveis, elas são valores fundamentais para a segurança do nosso país e tantos outros valores que aprendemos com a família e defendemos com certeza isso na nossa bandeira. Sabe, Desidério, a gente está vivendo momentos, né, que a gente tem que desmistificar coisas que a gente não imagina porque se tornaram mitos, né? Então hoje, por exemplo, tem uma confusão muito grande quando a gente conversa com os jovens, né? Até aí uns 25, 30 anos, então já adultos, né? Jovens adultos, eles confundem hoje disciplina ou disciplinar com impor, disciplina com imposição, é uma confusão. Então, hoje a gente tem que desmistificar que disciplinar e impor disciplina é uma coisa ruim. Não é. Não é ditadura, como tudo, qualquer coisa, é uma ditadura. Isso, não é uma imposição, não é impor, é disciplinar. Tá? Lembrando que o que é a matemática? É uma disciplina. Tá? Por que ela é uma disciplina? Porque ela tem fundamentos axiológicos, científicos, né? Ela tem proposituras, né? Que são baseadas em equações que demonstram aquilo matematicamente, né? Então ela é uma disciplina. Então disciplina não é uma palavra ruim e muito menos disciplinar é uma atitude errada. Tá? Confunde-se também hoje autoridade com autoritarismo. Tá? Então é uma outra coisa que a gente tem discutido muito dentro da DESG, em como a gente mostra que a disciplina e a autoridade são extremamente importantes para o funcionamento de qualquer coisa, desde a nossa casa, passando pelo nosso negócio, até a prefeitura, o governo do estado e o governo do Brasil, e todas as empresas públicas e órgãos públicos, né? Então, na medida que a gente começa a desmistificar que você ter disciplina e você ter autoridade é uma coisa positiva, né, a gente vai trazendo de novo para o cotidiano das pessoas aqueles preceitos que são básicos de quem tem disciplina e de quem respeita a autoridade, que é a educação, que é o compromisso com o próximo, quer dizer, o respeito dos limites, né, até onde eu posso ir. Né? Então são conceitos aí que são totalmente básicos, que quando o brasileiro vai fazer turismo nos Estados Unidos, na Europa, vai para o Japão, em qualquer país que a gente vá lá e fique de queixo caído, né, de boca aberta, com uma condição tão positiva, o Canadá, né, seu Garola, como a filha do seu Garola mora lá no Canadá, né, o que a gente tem por base da convivência lá? Só a disciplina e o respeito à autoridade. As pessoas são disciplinadas e as pessoas respeitam a autoridade, né? Então são princípios, né? São valores que a gente tem que resgatar hoje na sociedade, né? E mostrar principalmente para essas pessoas mais jovens, né? Que essas palavras não são palavrões. Tá? Não são palavras feias, muito pelo contrário. Elas são palavras lindas e elas são a base daquilo que a gente chama de patriotismo, a base daquilo que a gente chama de civismo e que compõe então o que a gente está dizendo que é o amor ao próximo. Né? Não existe amor ao próximo sem disciplina, sem respeito à autoridade. Né? Então esse é um trabalho que a DESG tem aí se ativado, tem buscado intensamente no último ano para se estruturar, e não só com essas parcerias aí estratégicas, né, que o Gerson e o seu Garola estão colocando aqui, com universidades de peso, com corpos docentes aí de mestres e doutores, né,
para que a gente efetivamente possa contribuir, mas contribuir de forma fundamentada, de forma científica e consistente, né, com a sociedade sorocabana. Então a DESG tem feito isso, e a gente espera que a partir do segundo semestre, especialmente no ano que vem, a gente já comece surtindo impactos aí muito positivos na comunidade. A gente tem também, né, seu Garola, hoje parceria com o Grupo Sussuarana, que é um grupo de voluntários, né? Eles fizeram um trabalho lindo lá em Brumadinho, viu, Desidério? Ajudando lá, foram muito premiados lá e reconhecidos, ajudando o Corpo de Bombeiros lá do estado de Minas, né? A Defesa Civil também. E a DESG está formando membros do Grupo Sussuarana, né, esses voluntários do grupo. Nós estamos formando esse pessoal para ajudar a gente na difusão desses conceitos que a gente está conversando aqui hoje, né? E então a gente espera aí, talvez no segundo semestre, já com certeza no ano que vem, que a sociedade sorocabana comece a perceber a nossa presença, né? E esse trabalho comece a surtir já alguns efeitos positivos aí, para que a gente possa especialmente resgatar a autoestima do brasileiro, né? A gente possa se sentir bem como brasileiro. Que nem você falou bem sobre o grupo de voluntariados lá da Sussuarana, né? É um parceiro, são maravilhosos, e eles vão ajudar nós nas escolas, né? Sim. A aprimorar a ética e a moral. Entende? É isso que nós estamos precisando muito, viu, Zé? Eu acho que a gente aprimorando a ética, a moral, você conscientizando o ser humano desde pequeno, você vai colher bons frutos. Não tem a menor dúvida. Porque nós somos frutos daquela época, né? E sempre precisa de vara de marmelo. Sempre. E rabo de tatu. Não faz mal para ninguém. Que no nosso caso nós tivemos isso. E não fez mal para ninguém. Só de estar pendurado atrás da porta, o rabo de tatu e a vara de marmelo e o bendito chinelo da mamãe ou da vovó, a gente já sabia que não podia fazer nada errado. E eu digo que passava para o professor, se fizer, apanha em casa de novo. E apanha mesmo. Assim, apanhava do professor e apanhava em casa. Apanhava em casa. Então é isso que a gente está querendo resgatar nas escolas e conscientizar os pais, entende, que aquilo que se passava antigamente não era nada errado. Não era, todo mundo passou por essas advertências, entende? Porque hoje não são nem advertidos mais. Sim. Um professor vai advertir um aluno, é morto em sala de aula. Você tá entendendo? Antigamente, na nossa época, você esperava o professor na porta da escola para você levar o caderno da professora, você levava a pasta dela, você tinha o maior respeito com a pessoa que ia te educar, né? Então, é isso que a gente está querendo levar, né, César? Sim. Estamos conseguindo, junto com a Secretaria da Educação. Chocolate. Exatamente. Né? Aqueles mais abastados levavam até uma maçã. Sim, é tradicional. É tradicional. E isso não significa abrir mão da liberdade, né? Absolutamente não é isso, não. A gente entende que essa evolução do direito que a gente tem hoje de manifestação, né? É um direito que a gente não vai abrir mão mais, né, enquanto sociedade. Todos esses ganhos que a gente teve no quesito liberdade no país não são ganhos que a gente deva abrir mão e simplesmente acabar com isso. Mas é agregar nessa liberdade que a gente tem a responsabilidade, o entendimento da questão da consequência das coisas, né? Então, não se trata de retirar nenhum direito, retirar nenhuma possibilidade, né, de manifestação e de exercício das suas livres escolhas e nem nada. Mas se trata de conectar essa sua liberdade com a disciplina, com a autoridade, né, com o respeito, com a ética, com o que a gente chamava de bons costumes, que hoje está difícil a gente enxergar, né? E então se trata disso, né? Da gente juntar uma coisa na outra e não abrir mão daquilo que a gente já tem de bom, né? É só melhorar o que a gente já tem, na verdade. Quando eu tinha 16 anos, eu estudei na escola da aeronáutica
que essa escola, espero que um dia retorne a funcionar. Era uma escola técnica no Parque de Material Aeronáutico, no Campus Afonso, Rio de Janeiro. Nos ensinava cursos técnicos, especialidades, era em nível mesmo técnico para menores de idade. Mas o que era bonito ali não era só que nós estávamos aprendendo ali, se fosse desenho mecânico, sistema elétrico de avião, mas era como se aprendeu a ser um verdadeiro cidadão e respeitar o outro. Era interessante. E havia toda uma disciplina. Na sala de aula, assim, mas eu não posso, não se falava todo mundo ao mesmo tempo. Você tinha que pedir. Eu me lembro que eu tinha que ficar em pé, ao lado da minha mesa, ficar em posição de sentido e falava, professor, permissão para perguntar. E ele falava sim ou não. Se ele falava não, obrigado, senhor, e eu sentava. Ele falava sim, eu fazia a pergunta que era. Então, assim, isso não me tornou nenhum doente. Pelo contrário, eu mostrava que tudo tem os seus valores e tem a sua ordem. Não era assim ao mesmo tempo. E não ficou inibido por causa disso, né, Gerson? E aí nós observamos o seguinte, muitos desses valores nós temos que levar até para o Congresso, né? Aprendemos ao Congresso que tudo tem ordem e progresso. E aí, mas desde a criança lá mesmo, no seu momento infantil, quando está socializando ali, nos primeiros momentos que se socializa numa escola, e por isso que então os pais até dizem, é tão bom que meu filho com 1, 2 anos possa ir para as creches, porque, seja ela municipal ou não, tão bom porque vai aprender a se socializar. E socializar é isso. É eu aprender de que nem tudo é meu. E algumas coisas eu tenho que se dividir. Olha, se os pais hoje têm essa visão de que eu preciso colocar minha criança de 1 ano para ela aprender a se socializar e aprender de que nem tudo é dela e que também existe o não e o sim, olha, porque então o jovem não tem que estar continuando a aprender aquilo que ele começou aprendendo lá? Que existe o respeito, nem tudo é meu, ou tudo é do bem comum. O que é um bem comum? Que é uma das bandeiras da DESG. É pensando sempre no bem comum. Então é muito interessante que aquilo que eu aprendi lá com meus 16, 17 anos, no ano que eu fiz 18 anos, na escola militar da aeronáutica, são valores que eu trago até hoje. E isso é muito importante. Então, queremos que a nossa juventude... Eu vi há pouco tempo alguém dizer assim, nós perdemos algumas gerações. Não, nós não perdemos gerações. O ser humano, ele tem poder de se reciclar e rever de que algumas coisas que ele aprendeu não eram adequadas. E ele pode, então, compreendendo qual a importância daquilo que nós estávamos falando das bicicletas. Tem que aprender o seguinte, qual é o equilíbrio. Então, isso é muito importante, que a DESG que está aqui em Sorocaba tem esse objetivo, ela está aqui já há alguns anos. Ela está aqui quantos anos, a DESG? 78, então muitos, talvez que estão nos assistindo aí, alguns jovens, não tem nem essa idade, não tem nem a idade, só depois da década de 80, né? Mas muitos que viveram já a adolescência na década de 80, década de 60, percebe-se que valores que aprendeu, ela tem que voltar para as escolas. O bom exemplo disso é a resposta da urna. Somos conservadores. Não, nós só queremos que os valores sejam ditos para todos. Não é que não sejam conservadores. Nem todo mundo que votou tem essa bandeira de dizer que ele é conservador. Mas eu acho interessante que muitas pessoas que não tinham ideias conservadoras, colocam seus filhos em colégios conservadores. Isso é bem interessante. Então, assim, mas por quê? Ele não tem ideia conservadora, ele é talvez um liberal, talvez não o termo adequado aqui, né? Ele tem uma mente mais aberta para algumas coisas, para alguns valores, mas ele quer que o seu filho estude numa escola conservadora. Isso é interessante isso. A educação moral e cívica e o SBB é conservador, tudo isso? Não.
educação moral e cívica, organização do Estado brasileiro, né? São matérias absolutamente, na verdade, de vanguarda, né? Lembrando que todos esses conceitos nasceram no Iluminismo, durante o Iluminismo francês, né? E tiveram sempre como base os direitos do homem e do cidadão, a Declaração Universal, né, dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então, quando a gente fala em ética, cidadania, tudo isso é para beneficiar o indivíduo, é para as garantias do indivíduo. E isso é tão assim, né? A gente tem conversado muito a respeito disso. Olha o que o Gerson falou, né? A formação que a gente tem na escola, ela vai repercutir aonde? Na urna. Infelizmente, a gente votou para presidente, a gente tinha um candidato que representava essa vontade da gente, tá? Infelizmente, a gente não tem muitas opções para o legislativo. Perfeito. Tá? Por que a gente não tem, Desidério? Essa que é a chave que a gente tem que olhar, né? Porque esse pessoal que se candidata, eles não vêm de Marte. Eles saem... Ou é porque o Gerson, o César e o Garola não se candidatam? Não é, Desidério. Sabe por quê? Por que vocês têm medo de candidatar? Não, é porque nós não temos vocação para política. Mas precisa, para trabalhar para o povo, precisa ter vocação política? Sim, precisa ter vocação política e preparo de gestor. Né? Porque para eu fazer atendimento em qualquer área pública, eu preciso entender de gestão pública. E era nesse ponto que você antecipou aonde eu ia chegar. Da onde sai esse político que tem essa capacidade de gestão? É do seio da sociedade. Se eu cresço numa casa onde não tem ordem, não tem disciplina, onde eu não arrumo a minha cama, onde eu não ajudo na minha rua, eu não me conecto no meu bairro, eu depredo a minha escola, eu não respeito o professor, ninguém respeita ninguém, é aquela bagunça toda. Quando eu viro político, o que eu vou fazer? A mesma coisa que eu sempre fiz. Né? Então o que a gente precisa ver enquanto sociedade é que a gente não está só se autodeterminando na forma que a gente conduz as nossas coisas enquanto sociedade, a gente também determina as gerações que vão assumir postos na política e na gestão do país. E esses políticos, esses gestores, eles vão refletir aquilo que a gente fez nos últimos anos enquanto sociedade para formar esses caras. Né? Então, é o que a gente tem dito assim, olha, você pode ser um cara que adora a libertinagem, tá certo? Mas se você tiver isso como uma conduta de formação, de difusão social, se você quiser formar vários outros caras que adoram a libertinagem junto com você, provavelmente você vai ter um vereador para cuidar de você, libertino. E aí, Deus te ajude. Um Calígula. Deus te ajude. Então a gente, enquanto sociedade, a gente precisa entender que nem tudo que serve para mim, do ponto de vista individual, serve do ponto de vista coletivo. Por isso que a gente entende também, quando você pega uma lupa e olha para os Estados Unidos, se você entrar na casa de um americano médio, você acha que é organizada ou bagunçada? Bagunçado. Bagunçado. Mas por que na rua não é? Porque eles têm esse conceito de que aquilo que cabe na minha vida privada não cabe no coletivo. Perfeito. Tá? A gente tem que ter essa concepção enquanto sociedade. E é nisso que a gente está trabalhando. Tá? Nem tudo que se aplica para você no campo moral, ético, na sua vida pessoal, você pode divulgar, difundir e fomentar no nível social, no nível da sociedade. Né? Porque isso vai ter repercussões para a sua própria vida depois, lá na frente, no tipo de representação que você tem, que é o que a gente está vivendo hoje, né, Desidério? Tá? O político que está aí, que a gente nos últimos anos tem visto Lava Jato prender, né? Eles não vieram de outro país, eles não foram importados, eles não vieram de outro planeta. Eles nasceram na nossa sociedade, eles são frutos daquilo que a gente, como sociedade, criou, tá? Como representantes. E é isso que a gente precisa mudar. A gente precisa começar num projeto que a gente tem lá, que chama Grandes Brasileiros para o Grande Brasil, construir lideranças que sejam patrióticas e cívicas. Né? Aquele cara que é cidadão
ele exerce os direitos, os deveres dele como cidadão, mas ele é patriota. Tá? E esse cara, essa liderança, é que lá na frente vai repercutir de forma positiva os anseios que a gente tem no atendimento público. Então quer dizer que a DESG vai formar aquele cidadão, vai ajudar aquele cidadão a chegar à luz, mas para votar algo do Garola, olha, se você der uma boquinha para o meu sobrinho, aquela coisa toda, eu voto. Vai ter isso? Que todos do Legislativo, com raríssimas 2, 3 pessoas só não entram com essa em cima de quem está governando. Ou o prefeito, o Estado, o presidente da República, pede. Muito. Me lembro desde primário, né? No primário, para o ginásio, ensino médio, na própria faculdade, eu nunca, se eu falar que eu vi, eu minto. Eu nunca vi, César, um pai nessa trajetória, estudando aqui, estudando ali, eu nunca vi um pai ir tirar satisfação com o professor, como é hoje. Hoje, qualquer coisinha, o pai vai lá, a mãe vai fazer um escândalo na porta da escola. Pô, mas espera aí, da onde que veio essa formação? Entende? Da onde que veio essa formação? Então, se esse pessoal se aprimorassem mais na educação deles, eles saberiam transmitir isso aí para os filhos. Porque quando a gente saía com uma nota baixa, a gente procurava melhorar para o próximo mês. A gente se esforçava o máximo, fazia, né? Para ainda dizer que era culpa nossa. Exatamente. Você tirou nota baixa, a culpa é nossa. É sua. Mas uma coisa a responsabilidade é sua. Mas uma coisa que é curiosa em relação ao estudante hoje, se ele tira 10, ele fala assim, eu tirei 10. Se ele tira 3, ele fala, o professor me deu 3. Era para dizer, exatamente. Eu tirei 3, né? Eu tirei 3, pô, não consegui tirar mais do que 3. E acabou aquele orgulho da fitinha verde, verde, amarelo, branco e tal, na lapela, no bolso da camisa do aluno, né? E o quadro de honra na escola. Primeiro lugar César no terceiro ano, primeiro lugar Garola no terceiro ano. Isso aí mexe com o orgulho, né? O orgulho de todos aqueles. O mês que sou eu que vou lá. E não criou ninguém, não criou nenhum neurótico. Pelo contrário, desafiou. Você é desafiado também a alcançar lá. A chegar lá. Chega lá, precisa chegar lá. É a meritocracia, né, Desidério? Exatamente. Também precisa resgatar. 1 minuto para a palavra final do Gerson, 1 minuto para a palavra final do César e 1 minuto para a palavra de Antônio Garola Neto, César Caracante e Gerson Marques. 1 minuto cada um deles, fechando esse programa que é uma aula de civismo. Queremos agradecer a oportunidade de falarmos sobre a DESG. Talvez você que está nos vendo, nos assistindo, nos ouvindo, como é que eu posso me tornar um ADESGiano? Tem que ter nível superior, participar por um curso de planejamento e estratégia, e dentro a partir desse momento, desse período que você estudou, dentro do curso de planejamento e estratégia, você, sendo aprovado, você então se torna um ADESGiano. Então, ADESGiano não é só para militares. O civil também, né, tem direito ao acesso a ser um ADESGiano, e ele vai aprender muito sobre o que é cidadania e direitos e deveres. Então, isso é muito importante. E aí, então, que você que talvez tenha ficado curioso mais sobre a DESG, temos nas redes sociais aí, você pode estar pesquisando e você vai compreender um pouco mais sobre a DESG. E agradecemos o convite feito a todos nós. Bom, a gente quer, aqui em nome do nosso subdelegado, o seu Antônio Garola Neto, aqui da DESG de Sorocaba, né, deixar o convite para toda a comunidade de Sorocaba, para todo cidadão sorocabano, se dirigir à nossa sede, fica ali na rua Luiz Pessutti, ali subindo da Padaria Real para o Objetivo Campolim, né? É facinho. E temos também aí o nosso site que pode ser consultado, né? Página no Facebook também e Instagram também, tá? Estamos aí nas mídias sociais. Então fica o convite para toda a comunidade de Sorocaba.
especialmente nessas atividades que nós vamos fazer lá com o pessoal da Associação Comercial, que a gente agradece muito na pessoa do seu Sérgio Reze, né, especialmente, da Sirlene, que está organizando os cursos com a gente lá também. Então a gente agradece muito, e especialmente a você, Desidério, por estar de primeira mão, né, pela primeira vez, né, seu Garola, abrindo aqui essa oportunidade para a gente apresentar esse trabalho que a gente está começando e que a gente já vem estudando aí há um bom tempo já, para servir Sorocaba. Celso, tem 2 minutos então. Eu só tenho que agradecer a oportunidade que você nos deu e convido toda a população. Como o Gerson falou, não é paramilitar, civil, está aberta, a porta da DESG está aberta para todos que queiram se juntar a nós. Entendeu? Nós vamos ter lá muitos cursos, inclusive vai sair também a estratégia inteligente. Inteligência estratégica. Entende? Dentro da DESG. É um curso muito bom e nós, a Escola Superior de Guerra, queremos repassar para vocês tudo que nós aprendemos, repassar para vocês. Isso não se juntem a nós, que vocês só vão ganhar com isso. E nós, muito mais, com a presença de vocês. Foi explanado, mostrado aqui as dependências, né, ficou bonita a nossa sede. Foi um ano e pouco, né, de recuperação, né, para revitalizar a nossa sede. Mas, graças a Deus, deu tudo certo e já estamos colhendo frutos, né, com essa parceria com a Associação Comercial, né, através do seu Sérgio Reze, a Sirlene. Então, já está fechado já os 3 cursos, né, com inícios agora bem próximo por esses dias, na Associação Comercial. Eu estendo o convite a todos que queiram participar e colaborar com nós. Muito obrigado mais uma vez. Você mora aqui. Muito obrigado. Acabou a aula de ADESG e ADESGianos nesta quinta-feira. Logo tem mais. Boa tarde.